Todos bem-vindos mais uma vez. Deixa eu só organizar o meu trabalho aqui. Então, primeiramente, quero agradecer a Deus por mais essa experiência, por mais essa oportunidade e a casa que sempre nos abriga e nos dá a oportunidade de trazermos um pouquinho do conhecimento da doutrina espírita, ao qual nós buscamos a cada dia aprimorar um pouco mais. Então, a minha palestra de hoje, esse tema, os 5 abrigos de Deus, eu me inspirei na obra O Livro dos Médiuns, porque este livro é uma obra em que este ano nós celebramos 163 anos dele, da sua publicação. Ele foi publicado em 1861 e essa obra ela traz informações muito preciosas em relação a 3 palavras importantes e que levam a nós, dentro da doutrina espírita, a entender a importância da mediunidade, a importância dela como caridade. E também nos leva a compreender mais sobre a certeza da imortalidade da alma, compreender que nós somos seres imortais a caminho da perfeição, compreender a comunicabilidade, que é através da mediunidade, que é um elemento dentro do livro, que é o cerne que traz para nós a possibilidade de comunicarmos com os espíritos, e o reencontro, a possibilidade de que amores do passado, espíritos que conhecemos ontem, estejam próximos de nós nos dias atuais. Então, temos a oportunidade dessa reflexão e de entendimento do que seja nosso existir, quando a doutrina espírita descerra diante de nós essas verdades imortais. E nós precisamos parar para tentar reinterpretar as nossas vidas. Essas verdades imortais, através da imortalidade, através desse conhecimento que a doutrina traz para nós, nós podemos reinterpretar as nossas vidas, entender o significado da imortalidade, da comunicabilidade e o fenômeno do reencontro. A partir daí, todos nós possamos compreender e entender os sofrimentos, os conceitos da vida, que muitas vezes nós não conseguimos entender. Então, a doutrina espírita, através do espiritismo, ela pode nos ajudar a entender todo esse mecanismo que muitas vezes é o sofrimento que a vida nos oferece. E que todos nós passamos por dificuldades. Elas são muito comuns na nossa vida, marcadas por sofrimentos e que muitas vezes nós não compreendemos e nos revoltamos. Então o Espiritismo, ele traz para nós esse novo olhar sobre a vida. Essa nova leitura que nós devemos ter e essa informação de que todos nós, antes de nascermos, passamos por um período de repensar as nossas vidas. Lá no mundo espiritual, rever os nossos momentos, porque a doutrina espírita ela traz para nós, quando eu falo da imortalidade da alma, as sucessivas vidas em que nós temos e que muitas vezes nós não compreendemos o momento presente. Mas a partir do momento que eu refletir
que eu reinterpretar, que eu conhecer a doutrina, eu vou conseguir entender muitas vezes os meus sofrimentos. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, antes do nosso nascimento, as nossas vidas ainda estavam marcadas pelos sofrimentos, muitos espíritos em sofrimento. E talvez não estávamos lá felizes, pelas circunstâncias em que lá chegamos, e impedia a nossa felicidade. Então Deus disse: olha, filho, eu te amo tanto, eu quero tanto a tua felicidade, eu quero que você vença as suas imperfeições. Porque é possível que o espírito alcance a felicidade, mas se ele viver o amor. A plenitude da felicidade, ela não vem se nós não amarmos. Então não tem como porquê. É o amor que traz a conexão com a vida. Então, quando a gente guarda mágoa, ressentimento, ódio, não conseguimos ser felizes e ainda estamos ali nos sofrimentos, na vida presente. Somos frágeis e não percebemos que dentro de nós existem buracos, desamor, existem fragilidades profundas. Então Deus dá-nos a oportunidade de voltar, como prova do seu amor. E Ele nos diz: você precisa renascer, porque só a reencarnação permitirá você se desembaraçar das imperfeições que você possui. Então, através da reencarnação, eu posso provar que eu mudei. Ela prova que eu mudei porque lá no mundo espiritual eu tenho a oportunidade de aprender, de compreender as imperfeições que eu estive, do ódio que muitas vezes eu ainda estou, o rancor. Eu aprendo lá no mundo espiritual que eu preciso amar o outro, que eu tenho que ser uma pessoa desprendida dos bens terrenos, que eu preciso me reunir com as pessoas que talvez eu não gostasse, que foram meus desafetos, mas que eu preciso voltar e reviver a oportunidade e provar que eu mudei. Só pela reencarnação podemos provar isso, que aprendemos todas as lições. Então, durante o processo reencarnatório, o espírito tem a oportunidade novamente de mergulhar na carne. Passamos a experimentar o processo da gestação, que progressivamente eu vou abandonando as imperfeições, apagando algumas emoções, abrandando o ódio. Esse é o chamado fenômeno da reencarnação, que vai possibilitar o progresso do esquecimento do passado. Vai fazer com que o espírito comece a entrar num fenômeno de torpor, de desconexões com as coisas espirituais e começar a adormecer para renascer novamente entre os homens. É desse processo que vem a certeza de que a gente mudou. Porque quando nós estivermos entre os homens, tudo que eu pensei que era fácil, que eu tinha mudado, que eu tinha evoluído, tudo que eu imaginei que tivesse dentro de mim e que fosse apagado, muitas vezes nós renascemos no mundo físico e ainda percebemos que precisamos ainda evoluir. E aí nós passamos pelas dificuldades. Então, quando eu renasço, eu não consigo, pela questão biológica, eu tenho que aprender a sentar, a falar, eu tenho que reaprender tudo.
eu vou ter uma nova família, novos amigos, um novo ambiente. Muitos irmãos que talvez numa vida pretérita foram os meus desafetos e que retornam no mesmo seio familiar para que nós aprendamos. Muitos que eu odiei, que eu guardei mágoa, vão fazer parte do meu lar. Nossos irmãos, esposo, esposa, mesmo com o esquecimento do passado, eu vou ter êxito, mesmo com a dificuldade que a gente possa apresentar. Por isso, a reencarnação é significativa para o processo de evolução do espírito. Só a reencarnação nos prova a nossa mudança e por isso nós renascemos. Renascemos para provar que nós mesmos conseguimos nos transformar, nos modificar, vencer as nossas dificuldades. Retornamos porque lá não estávamos felizes ainda. Então retornamos num corpo de carne para viver entre os homens e reencontrar as experiências que eu talvez tinha no passado e que agora eu consiga soluções corretas para os dramas que eu preciso ou que eu vivi e necessito viver novamente. Então, quando renascemos, descobrimos que as nossas vidas não estão assim tão fáceis, que viver entre os homens não é tão fácil assim. Mesmo saindo do mundo espiritual com um propósito, ao chegar aqui, a convivência com alguns inimigos pode me fazer reviver algumas tendências. E aí eu não aceitar as dificuldades que a vida tem. De repente, podemos experimentar 4 problemas graves que acontecem conosco. Então, só para frisar um pouquinho do que eu falei até agora e chegar no ponto que eu quero chegar, entendermos que a doutrina espírita traz para nós a importância da mediunidade como uma forma de caridade, a importância da reencarnação para provarmos que o nosso espírito mudou através das nossas experiências, que aprendemos através delas todas as lições que nós ainda necessitamos aprender e que a reencarnação ela é significativa quando eu passo pelo processo de evolução do meu espírito. Então, 4 problemas que enfrentamos quando reencarnamos. O primeiro é a inaceitação do meu corpo físico. Eu vim com um corpo, muitas vezes eu não aceito, ou eu quero ser mais belo, ou eu não cuido dele, ou quero transformá-lo. Pode ser um corpo sem problemas físicos, mesmo assim eu não aceito. Então a gente renasce com as características físicas que muitas vezes as pessoas consideram indesejáveis, mas que talvez isso é a solução para o espírito, foi necessário. Este é o corpo em que Deus possibilitou que eu nascesse. Em determinadas situações eu não aceito, né? Que o que a gente tem, eu não queria ser assim, eu queria ter um corpo com outras características. Às vezes o corpo com má formação congênita, né? Foi uma necessidade, sem querer eu bati aqui. Foi uma necessidade do espírito para a evolução, porque nós buscamos o quê? Processo de evolução do espírito. Eu não posso esquecer disso. Eu estou aqui para evoluir. É uma oportunidade que Deus me deu. Então, quando eu tenho o primeiro problema, a inaceitação do corpo físico,
eu vou sofrer. Quantos de nós, por conta das dores do mundo físico, do nosso corpo material, nos revoltamos? Não aceitamos a existência, nos revoltamos diante da vida e tentamos de todas as formas brigar com nós mesmos, brigar com Deus, não aceitar a vida e até fazemos um processo de ruptura, porque não aceitamos as provas referentes ao nosso corpo físico. A natureza das provas também é um termo que nós aprendemos na doutrina espírita. O segundo problema são os desamores ou os problemas afetivos, que muitas vezes eu queria uma pessoa perfeita, eu queria um amor, alguém que me amasse, que vivesse comigo da maneira como eu sonho, que dissesse que me ama, que dividisse as mesmas ideias, que pensasse da mesma forma. Às vezes o amor da vida não é exatamente aquele que eu sonhei, o que eu quero, o que eu desejo, talvez é aquele que eu necessito. É uma lição que eu vim viver, foi isso que eu vim fazer. Eu planejo no mundo espiritual e quando eu volto para cá eu encontro a experiência que eu precisava. Então no mundo espiritual achamos que nós tínhamos resolvido tudo. Deus nos dá a oportunidade de retornar e aí eu retorno e eu me deparo com essas dificuldades. Em muitas pessoas o drama não é só físico, mas ele é principalmente um drama afetivo. Problemas afetivos, desamores, desafetos e que nós não compreendemos e aí sofremos. O terceiro problema é a vida em sociedade. O terceiro problema talvez não é o físico e nem o afetivo, mas está na minha convivência em sociedade. Eu não gosto da sociedade em que eu vivo, da cidade em que eu vivo, do país, eu não gosto das músicas, das pessoas que cruzam meu caminho. Me vejo numa prisão social. O Senhor me colocou numa prisão social. Olha os filhos que o Senhor me deu. Olha a vida em torno de mim. Não quero viver assim quando eu me revolto. Do lado de lá, no mundo espiritual, nós pedimos experiências para resolvermos as nossas tendências, os nossos problemas, os nossos desafetos, o nosso ódio, o nosso rancor. Voltamos aqui e não conseguimos lidar com isso. Os dias se tornam amargos, né? Por conta disso, nossos dias vão se tornando difíceis, eu desenvolvo uma depressão, eu vivo numa sociedade em que eu não me adequo, meu ambiente de trabalho, sinto ansiedade, síndrome de pânico e uma série de conflitos, exatamente porque não conseguimos organizar as nossas vidas de acordo com aquilo que nós deveríamos buscar. Então percebemos aí os dramas que estão sendo pesados na nossa vida. Muitas vezes aí na vida em sociedade eu não me dou com os vizinhos, eu tenho problemas com os meus irmãos, com o pai e mãe, tudo que envolve a sociedade. E o quarto problema é o econômico. A realidade dos sofrimentos não está no físico, nem no afetivo e nem na vida em sociedade, pode estar no econômico, é o que eu vejo. O desejo de ser rico, eu queria ter muitos bens materiais, eu queria viajar, fazer o que eu quisesse, podia querer gastar, não consigo acumular bens materiais. Mas essa é a condição que Deus me deu. Essa é a proposta que eu fiz quando eu reencarnaria. Eu desejo tanto, quero tanto às vezes ser importante,
no trabalho, na sociedade, mas o papel que eu desenvolvo é aquele necessário para o meu processo evolutivo. E aí, eu posso dizer, então, se a gente pegar o início, a letra de cada um dos problemas, eu vou formar a palavra fase. Problema, né? Tudo isso é uma fase, tudo isso vai passar. A vida física, a vida espiritual, o momento de transformação de nossas vidas. Então atravessamos a vida e temos a sensação de não estarmos aproveitando, em virtude das nossas dores e das nossas dificuldades, que muitas vezes atravessamos. Se nós tivermos a leitura espiritual que o Espiritismo nos oferece, a gente vai conseguir perceber que, na verdade, as nossas existências, elas não são tão dolorosas como a gente imagina. Se passarmos a entender que a vida física é uma coisa e a vida espiritual é outra, as condições da vida física, elas irão passar. É uma ilusão nós imaginarmos que, de repente, pelas nossas condições econômicas que temos, hoje nós seremos para todo sempre espíritos nessa condição. Não seremos machucados do ponto de vista físico para todo sempre. É só uma fase. Em breve, novas oportunidades nos serão oferecidas e nós iremos aprender, a partir dessas leituras, que as nossas almas podem e deverão encontrar com seus amores, e em breve aí poderemos retomar as histórias de nossas vidas. Não viveremos assim para sempre, isso é só um momento. A vida que é importante. Então, que nós valorizemos o corpo que nós temos, que nós valorizemos as pessoas à nossa volta, o nosso trabalho. Agradeçamos todos os dias as experiências, por mais dolorosas que elas sejam, são necessárias para a nossa evolução. Deus não é Deus dos homens. Isso está lá na Lei de Destruição, no capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Quando os espíritos asseveram a Kardec que Deus não é Deus dos homens, Deus é Deus dos espíritos. Então, o que Ele quer de nós? A nossa felicidade. Ele quer a felicidade daquilo que é o objeto de sua criação. A felicidade espiritual nossa. Ele quer que nos eduquemos. Por isso, Ele vai oferecer as experiências que a gente precisa, que as nossas almas se transformem no curso das experiências que a vida material possui, para que a gente possa transformar as nossas vidas e, ao voltarmos para o mundo espiritual, podemos dizer: Senhor, eu provei para mim mesmo que eu fui capaz, que eu fiz o bem. Na verdade, quando nós fazemos essa transformação das nossas vidas, nós estamos devolvendo a Deus a oportunidade que Ele nos deu e agradecendo a Ele a oportunidade da transformação do nosso espírito. Quando eu posso dizer, aprendi a amar o meu corpo da forma que me deste, tive uma experiência afetiva que não era a melhor, mas foi a minha grande oportunidade de arrumar as minhas emoções. Vivi condição social amarga, mas consegui vencer. Aprendi com o Espiritismo que tudo é só uma fase na minha vida. Eu consegui despertar. Deus sempre está conosco em todas as experiências, porque não é fácil viver entre os homens essa oportunidade da reencarnação.
e exige sim a certeza de que nós não estamos sozinhos nessa jornada, como a mensagem inicial foi trazida para nós, de que não estamos sós nas horas de dor, nos momentos de angústia, nas horas de solidão, nos momentos de dificuldades. Quando eu digo, Deus, eu não aguento mais, não consigo suportar, é neste momento que Ele diz: eu estou aqui e vou te dar 5 abrigos. São espaços psicológicos que a gente pode se agasalhar e se sentir protegido do processo de sofrimento que a vida nos impõe. Então, eu posso falar que o primeiro abrigo é a família, os nossos pais, primeiramente, que cuidaram de nós, biológicos ou não, ou algum parente, alguém que nos cuidou naquele momento e foram importantes para que nós estivéssemos aqui. Caso contrário, não sobreviveríamos. Gratidão a eles, que ensinou tudo, nos alimentou, nos cuidou. Os nossos irmãos, que muitas vezes são os nossos desafetos de vidas pretéritas, mas que estão aqui, lembrando sempre do nosso processo evolutivo. A esposa, o esposo, que muitas vezes não é aquilo que neste momento talvez eu desejaria, mas é necessário. Os filhos que vêm para nós, como acho que é a maior oportunidade que nós temos, os pais, que Deus nos dá é a oportunidade, através dos filhos, de compreender o que é amar. O segundo abrigo são os nossos amigos. A família, o primeiro abrigo, é aquela que nós planejamos no nosso planejamento reencarnatório. Mas os amigos é aqueles que nós escolhemos aqui. Aquelas pessoas que vão nos amparar, que vão estar conosco, que eu tenho afinidade. Eu escolhi neste momento, mas eu preciso verificar quem são os bons amigos e quem não são os bons amigos. Joana de Ângeles nos diz que o bem é tudo aquilo que preserva a vida. Então, quando as amizades nos mostram o caminho do bem, elas são boas amizades. Observemos que os amigos nos orientam, nos chamam para me impulsionar muitas vezes para o lado negativo, me impulsionar para o caminho da droga, me fazer ir contra os meus pais. Esses não são bons amigos. Aqueles que nos aconselham a buscar a família, a procurar harmonia, saúde física e mental, que nos sugere o fortalecimento de ligação do viver, da vida. São as possibilidades afetivas que nós temos de aproveitar a existência, fazendo todo o bem que é possível. Então, a nossa família de origem, ou a que nos criou, os amigos, são abrigos que Deus nos deu para que consigamos superar as nossas horas de crise. Mas quando eu não consigo ainda superar, Deus nos deu o terceiro abrigo, que são os profissionais terapeutas, que vão nos auxiliar, os psicólogos, as demais terapias que muitas vezes são necessárias para nos guiar, nos auxiliar no caminho, nos dizer: pega esse caminho, vai por aqui, e nos ajuda. Esta é uma escola oferecida que Deus nos dá. Mas às vezes eu tenho dificuldade financeira, não consigo talvez pagar um profissional, um terapeuta.
mas eu posso seguir os recursos públicos, né? Nós temos caminhos, citando aqui no nosso município, né? Que a gente pode procurar. Aí eu fui pesquisar que existe um número 188, Centro de Valorização da Vida, que atende as pessoas, principalmente as pessoas que estão com risco, pensando em suicídio, que muitas vezes não falam para ninguém, não conversam para ninguém, mas podem estar buscando esses recursos. 188, Centro de Valorização da Vida, que promove o acolhimento das pessoas. E se a família não me ajuda, meus amigos não são bons conselheiros, se eu aí já procurei um terapeuta, todo tipo de serviço, não consegui, ainda eu tenho o quarto abrigo, que é a fé. Talvez uma das mais importantes, onde eu preciso encontrar Deus dentro de mim, conhecer os ensinamentos de Jesus e colocá-los na minha vida. Entender que eu preciso viver o amor de Deus. Na casa espírita, nós temos trabalhos que nos auxiliam também. Então, eu necessito da busca espiritual. Um dos trabalhos da casa espírita é o atendimento fraterno. Sempre será uma pessoa preparada para te ouvir, não é um terapeuta, mas pode te orientar no caminho da espiritualidade, para você conseguir encontrar algumas alternativas para as suas dores. Isso não quer dizer que você terá todas as soluções nesses abrigos que foram citados aqui. São 4 instrumentos, mas os 4 podem falhar, porque são 4 físicos. Mas nós temos um 5º abrigo, que é a chave do que eu trouxe aqui para vocês, que está no livro dos médiuns. Eu compreender, eu conhecer as 3 palavras que eu iniciei a palestra: a imortalidade, a comunicabilidade e o reencontro. São palavras retiradas para que nós percebamos como que isso se insere na nossa vida, o que elas escondem por trás delas. O 5º abrigo que Deus nos dá, que é apresentado no livro dos médiuns. O 5º abrigo é imortal. Ele não vai desaparecer com a morte. Ele se comunica conosco através dos fios da mediunidade. Ele nos oferece a possibilidade de comunicação e o reencontro com as nossas almas. O 5º abrigo que está atrás dessas palavras no livro é os Espíritos, o último e o infalível socorro de Deus entre os abrigos. Nos concede o abrigo da conexão com os bons espíritos. É uma oportunidade extraordinária de êxito que nós temos em nossa existência. Veja bem, a palavra está bem colocada: conexão. Como eu vou conseguir essa conexão com os bons espíritos? Então, Deus é tão perfeito e nos ama tanto que Ele nos deu essa possibilidade. Quando dormimos, nós temos a oportunidade de conversar e de encontrar com eles, com os espíritos, que são o socorro de Deus entre os principais abrigos que Ele nos dá. Todas as noites, então, podemos conversar com eles no momento do nosso sono.
eles vêm nos auxiliar através das nossas preces, né? São os nossos mentores que têm a possibilidade extraordinária de estar em contato conosco todas as noites, quando vem no momento do sono, que Deus sopra em nossas almas para longe do corpo e nós voltamos a ser novamente almas, para nos aproximar deles. São os benfeitores que não cansam de cuidar de nós. Se aproximam para nos oferecer o último e mais extraordinário dos abrigos. Sentam conosco, revêem nossas decisões, alinham as suas ideias com as nossas, nos apontam os rumos que temos a seguir. Nos fazem relembrar os compromissos que acertamos antes de renascer. Nos mostram que o corpo que tem é uma necessidade. A experiência afetiva que vivo é importante. Os dramas sociais que atravesso são aquilo que nós precisamos e pedimos para o nosso sucesso espiritual. As dificuldades econômicas que tanto lamentamos são a grande chave da libertação espiritual. Eles ressignificam as nossas dores, nos acenam as possibilidades de crescimento e descerram horizontes sempre novos, fortalecendo os nossos propósitos. Mas para isso nós precisamos estar conectados com eles. O que é essa conexão? Que eu não preciso pagar. Nós precisamos nos deslocar, nem sair do lugar. Eles vêm até nós pelos fios invisíveis da prece. A prece, a minha oração, eu preciso aprender a cultivar de maneira bastante frequente a oração, a prece, a conexão com Deus, com os bons espíritos. Os bons pensamentos, eles vêm através da nossa conexão, vinda pela prece. E nós temos essa oportunidade antes de dormir. Ao acordarmos, guardamos a serenidade do espírito, não se permitir envenenar pelos sentimentos negativos, guardar mágoas, para que essa conexão não se perca e para promover o verdadeiro processo de vinculação e prática do bem, porque o prazer de fazer o bem abre as comportas da alma e traz para o interior de nós as intuições, as ideias e a presença dos bons espíritos ao nosso lado. Portanto, nos nossos dias dolorosos, olhemos o livro dos médiuns e enxerguemos nele a janela aberta para o nosso processo de consolação. Para sabermos que Deus não nos jogou nesse lugar, Deus não nos deixou sozinho, não nos abandonou, mas sim abriu janelas para as nossas almas, para que nós tivéssemos um contato permanente com os espíritos, fortalecendo os nossos propósitos. Então eu preciso entender o que é essa conexão com o mais além. Para que quando eu retornar ao mundo espiritual eu possa dizer: eu venci todos os meus temores, mergulhei na carne, esqueci de tudo, renasci entre os homens, não lembrando do que eu vim fazer, mas o sopro da intuição, as ideias dos espíritos, os aconselhamentos de meus pais, o apoio dos meus amigos, o socorro de um terapeuta, o auxílio da fé, debaixo da proteção infinita de Deus, vinculada ao meu desejo verdadeiro de ser melhor, me concedeu êxito no que vim buscar. E volto ao mundo espiritual muito mais engrandecido do que cheguei. Então, que nós possamos refletir sobre isso, olhar para o livro dos médiuns,
buscar a prática da oração, o Evangelho no lar, entender as 3 palavras que estão subentendidas no livro dos médiuns e que isso traz para nós um fortalecimento para que a nossa encarnação tenha muito mais sucesso do que nós imaginamos. No livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, tem uma citação que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Chico nos fala dessa passagem que diz assim: concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A aprovação complicada é consequência do erro, a perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos, ouvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. Então, prestemos atenção em nossas experiências diárias. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte, na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Então, para que nós possamos nos conectar com a espiritualidade benfeitora que nos ampara todos os dias, nos momentos de dificuldades, roguemos a eles amparo e nunca estaremos sozinhos. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouco do conhecimento da doutrina espírita. Espero que eu me fiz entender e que vocês todos permaneçam em paz e retornem para as vossas casas com a paz e a serenidade que tanto buscam. Devolvo a palavra à casa. Obrigada.